Devocionais A Bíblia Toda em um Ano. Hoje, Lucas, capítulos 7 a 9. Após o sermão descrito no capítulo 6, Lucas passa a mostrar mais alguns exemplos da compaixão de Jesus pelas pessoas oprimidas, pelas pessoas humildes. E a primeira narrativa que vemos no capítulo 7 mostra que essa compaixão de Jesus pelos necessitados, pelos humildes, não tinha relação com o poder aquisitivo. Um centurião romano, um oficial, um capitão de alto escalão do exército de Roma, envia servos, pois se vê como indigno de receber a Jesus e de estar diante dele. O desejo desse capitão é que o seu servo fosse curado, mas ele se via como um homem indigno de estar diante de Jesus. E essa fé é elogiada por Jesus, que diz que nem mesmo Israel encontrou fé como esta. Um outro exemplo é dado na chegada de Jesus a Naim, quando uma numerosa multidão saía com uma viúva e com seu único filho. O menino morto estava sendo levado para ser enterrado, e Jesus se compadece e declara: "Não chore", e assim dá ordem para que o menino se levante e sente-se. Desta forma, Jesus ressuscita o menino e o entrega à sua mãe. A compaixão de Jesus se estende inclusive a João Batista, que, ouvindo dos feitos do seu grande Salvador, questiona se ele realmente era aquele que eles esperavam. E Jesus, após realizar sinais diante dos discípulos de João, os envia para testemunhar a João tudo o que viram e ouviram, concluindo com a declaração de que bem-aventurado é aquele que não acha em Jesus motivo de tropeço. Até mesmo na dúvida de João, Jesus manifestou a sua compaixão. E Lucas conclui essa sessão que mostra a compaixão de Cristo em muitas circunstâncias, mostrando o caso da mulher que lavava e enxugava os pés de Jesus com seu cabelo, e das mulheres que o acompanhavam. Nessa primeira história, quando a mulher lavava os pés de Jesus com a água e depois enxugava com seus cabelos, Jesus manifestou a resposta que as pessoas dão ao perdão que ele concede. Estando na casa de Simão, um dos fariseus, ele não ofereceu nada a Jesus. Mas essa mulher, desde que Jesus chegou, ela já lavou seus pés, enxugava com seus cabelos, ela derramou óleo sobre sua cabeça, ungindo com óleo, passou perfume em seus pés, e assim Jesus pergunta: havendo duas pessoas, uma com uma grande dívida e outra com uma dívida pequena, e as duas sendo perdoadas, qual delas amará mais aquele que as perdoou? Da mesma forma, quem muito ama, muito foi perdoado, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. As mulheres que seguiam Jesus também são declaradas apenas por Lucas, que mostra que Jesus tinha compaixão, incluindo até mesmo as mulheres, que eram desprezadas nessa época. O capítulo 8 de Lucas há uma grande ênfase sobre ouvir a palavra. Ao narrar a parábola do semeador, Lucas enfatiza que a terra boa é aquele que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra e frutifica com perseverança. Quando Lucas aplica o texto de Marcos sobre ser impossível acender uma lamparina e deixá-la coberta sobre um vaso ou debaixo de uma cama, Lucas diz que aqueles que ouvem a palavra devem cuidar como têm escutado. Ou seja, devem brilhar, não apenas ouvir, mas refletir o brilho dessa palavra. Lucas prossegue mostrando o poder de Jesus ao acalmar a tempestade, ao curar o endemoniado Gerazeno, ao curar a mulher com fluxo de sangue e também a filha de Jairo, ressuscitando-a dos mortos. Em Lucas 9, o ministério de Jesus se foca mais nos discípulos, aos quais ele comissiona como mensageiros do reino, dando-lhes poder para realizar milagres. Ele demonstra seu poder ao alimentar mais de 5.000 pessoas e revela sua identidade messiânica aos 3 discípulos mais próximos, ao se transfigurar diante deles, mostrando sua divindade e a necessidade de sua morte. Jesus mostra que segui-lo exige propósito, exige uma fé de tomar a sua cruz e segui-lo. Porém, ao contrário disso, os discípulos brigam para ver quem é o maior do reino dos céus. Mas Lucas reforça o chamado urgente para voltar-se a Cristo. Nessa passagem, Jesus confronta muitos daqueles que queriam segui-lo, mas colocavam vários impedimentos. Esses capítulos de Lucas contrastam o Senhor compassivo e poderoso. Ele une essas duas virtudes, demonstrando sua autoridade sobre a morte, o seu poder sobre o pecado e sobre todo tipo de ação espiritual.
Lucas enfatiza a resposta dos discípulos também. Aqueles que muito foram perdoados, muito amam a Cristo. O verdadeiro discípulo é aquele que toma sua cruz e segue a Jesus. Não estabelece impedimentos, mas vai com o coração aberto, disposto a segui-lo, sabendo que recebeu um grande perdão e por isso agora é chamado para viver para a glória do seu Rei. Lucas, mais uma vez, exalta Cristo ao mostrá-lo como um Senhor rico em misericórdia, que se compadece dos humildes. Ele demonstra compaixão pelo servo do centurião, mostra compaixão pelo filho daquela viúva que havia morrido, se compadece até mesmo da pecadora que lavava os seus pés e enxugava com os cabelos, pois reconhecia que ela muito foi perdoada. Por isso, muito ama. Ao mesmo tempo, essas passagens mostram a divindade de Jesus, tendo poder sobre a criação, acalmando o mar, e também na sua transfiguração, mostrando toda a sua glória diante dos seus discípulos. A partir desses textos, somos chamados a depositarmos toda a nossa fé em Cristo e fazermos isso de forma clara, produzindo frutos. Somos chamados não somente a ouvirmos a palavra, mas a colocá-la em prática, a sermos luzeiros nesse mundo de trevas, uma luz que não fica escondida sob um vaso ou sob a cama, mas que brilha e traz clareza a toda a treva ao redor. Sendo Jesus o Cristo, nosso Salvador, somos chamados a tomarmos a nossa cruz e segui-lo com uma fé viva e ativa. Se somos parte do povo de Deus, devemos demonstrar a mesma compaixão que Jesus mostrou, tendo compaixão daqueles humildes que carecem do Senhor, aqueles que humildemente buscam a Cristo e querem crescer no conhecimento dele. Que sejamos instrumentos na mão de Deus, a fim de que cada vez mais pessoas ouçam a palavra e reflitam a glória, a luz que há em Cristo, iluminando esse mundo de trevas.